Obstetriz faz parto? Obstetriz acompanha pré-natal? Será que o curso de obstetrícia da USP é concorrido? Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Isabelle, eu sou estudante de obstetrícia da USP e hoje eu vou responder as principais dúvidas que vocês deixaram nesse vídeo aqui ou nesse vídeo aqui sobre o curso de obstetrícia. O vídeo foi postado um ano atrás? Sim. Eu só vou responder um ano depois? Sim, mas antes tarde do que nunca, né? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. A principal pergunta que tem naquele vídeo é quanto à concorrência da universidade, né? Então, se é muito difícil de passar. Assim, gente, difícil e fácil de passar é uma coisa muito relativa, vai muito de pessoa para pessoa. Então, depende do que é difícil para você, da sua formação, depende de várias coisas. Então, o que eu vou falar aqui é da concorrência e o que eu acho da concorrência. A FUVEST, ela disponibiliza 42 vagas para o curso de obstetrícia, divididas aí pelas cotas, e todas as cotas têm a média de candidato por vaga, 8 candidatos por vaga. Algumas têm mais, um pouquinho mais, 8,1, 8,2, e algumas têm um pouquinho menos, tipo 7,9. Mas essa é a média, 8 candidatos por vaga. Não é uma concorrência muito grande. Eu fiz técnico em nutrição na ETEC e a concorrência de candidato por vaga era a mesma. Então, assim, considerando que é uma universidade, né, não é muito concorrido. Agora, se é fácil ou difícil de passar, aí é com você. A média de acertos para passar para a segunda fase da prova são 39 na ampla concorrência, vai diminuindo um pouquinho, mas assim, gente, não é muita coisa não, para você passar para a segunda fase. Fazendo a segunda fase não tem muito como dar uma média para vocês, porque ela é dissertativa, então ela varia muito de acordo, né, com os anos e com as suas respostas. E também tem as vagas disponibilizadas pelo SISU, que são 18 vagas distribuídas aí entre as cotas e ampla concorrência. A média de pontuação do SISU é 730, mas também varia muito de ano para ano. Teve ano que chegou a 600 e pouco e nunca passou de 700, gente, assim, 730 é a média, assim, mas nunca passou de 750 que eu saiba. E uma curiosidade é que a lista de obstetrícia, ela roda muito. Normalmente é segunda opção para muita gente, então as pessoas elas prestam como segunda opção, passam na primeira e acabam liberando a vaga. Isso faz com que a lista rode bastante. Então, no meu ano de aprovação, em 2020, teve gente entrando até 2 semanas depois que eu entrei, 3 semanas depois que eu entrei. Eu passei pela primeira lista do SISU e, para vocês terem uma noção, eram 2 vagas da minha cota, né, de escola pública, eram 2 vagas disponíveis. Eu estava em 4º lugar e eu passei em 1º lugar. Ou seja, as 3 pessoas que estavam na minha frente desistiram da vaga. E assim, elas desistiram não, né? Elas passaram em outra porque eu passei na primeira lista. Então, quando você presta o Enem e sai a lista das outras universidades, então você é aprovado na sua primeira opção, você automaticamente sai da lista da sua segunda opção. E aí a lista acaba rodando antes mesmo de ser disponibilizada. Então, às vezes você tá ali em uma classificação e quando você vai ver e sai o resultado, você tá em outra. E aí foi que eu passei. Eu achei que eu não ia passar de primeira, eu achei que eu ia passar na segunda lista, mas eu passei na primeira lista, mas isso assim, gente, é muito relativo. É só pra vocês terem uma noção de que quando fecha ali no SISU não quer dizer nada. Às vezes a lista roda antes mesmo de começar a rotação de listas. E também tem muita burocracia, tem gente que desiste no caminho, então não desistam assim. Quando vocês olharem lá e falar, nossa, minha nota não passa, nossa, eu não tô em uma classificação boa, fica ali que talvez você consiga. E a FUVEST é a mesma coisa, gente. A lista da FUVEST também roda bastante, então quando eu entrei junto com quem ingressou pela FUVEST na primeira lista, então a gente entrou junto. E tava rodando tanto a lista do SISU quanto a lista da FUVEST, rodou mais umas 2, 3 semanas. Então, tem um tempinho aí, entravam uns 4 alunos a cada semana, então a lista roda bastante. E como que eu entro, né? Quais são as formas de ingresso da faculdade de obstetrícia? Eu já falei aqui, né, gente? Ou você faz o Enem e tenta pelo SISU, ou você faz a FUVEST, né, que é a prova da USP, ou você faz os dois. Não tem problema fazer os dois, você pode concorrer pelos dois, assim, ao mesmo tempo, só tem o senso, né, de se você passar em uma, você desistir da vaga em outra pra liberar a vaga pra outra pessoa. Mas você pode concorrer pelo SISU e pelo Enem ao mesmo tempo, pela FUVEST e pelo Enem ao mesmo tempo, que não tem problema nenhum. E aí vai a dica, gente, eu vou dar uma dica pra vocês. Se você não tem condições de prestar as 2 provas,
e você tá em São Paulo ou tem acesso a São Paulo, eu recomendo que e você só quer obstetrícia, só tá na sua lista obstetrícia, tipo, nossa, eu quero cursar obstetrícia e é só isso a minha meta de vida. Vai pela FUVEST, porque a FUVEST tem 42 vagas. Agora, se você não tem acesso a São Paulo, vai pelo SISU mesmo, ou se você não sabe o que você quer, vai pelo SISU, e não tem como prestar os dois, né? Vai pelo SISU, que aí você tem chance de passar você tem chance de passar também, e se você mudar de ideia pelo percurso, você tem outros cursos aí que você consegue entrar com a sua nota. O valor, qual é a mensalidade, quanto que a gente paga por mês para a universidade para cursar obstetrícia? Universidade pública, gente, só tem um método de pagamento, que é com a sua alma. Então, assim, além da alma, você não tem nenhum custo de mensalidade. Os custos que você tem é de morar em São Paulo, se você não é da capital, né, você vai ter que morar em algum lugar. Alimentação, o bandejão é R$2, gente, a comida, tipo, o almoço e o jantar, e o café da manhã 50 centavos, então, pelo menos assim, até as 2 semanas que eu frequentei era isso, né? Mas o nosso governo tá ótimo, então talvez tenha aumentado. Mas assim, a última vez que eu fui era esse o valor. E materiais da faculdade, mas assim, você não precisa comprar tudo de uma vez, você pode comprar aos poucos, tem doação, você pode comprar usado, enfim. Mas assim, de cursos são só esse. Com mensalidade não tem nenhum custo. E agora, a pergunta de $1 milhão. Obstetriz faz parto? Pode fazer parto? Gente, obstetriz não faz parto. Quem faz o parto é a mulher. Obstetriz acompanha o parto, né? Então, a gente pode acompanhar o parto de risco habitual, a gente pode acompanhar tanto partos domiciliares quanto partos hospitalares ou em casas de parto. E a gente pode monitorar todos os sinais vitais fetais e maternos e acompanhando o parto, o ritmo, a progressão, enfim. Então, a gente pode sim acompanhar partos de risco habitual com total autonomia. Normalmente, no Sistema Único de Saúde, quem acompanha parto normal de risco habitual são enfermeiras e obstetrizes. E essa outra pergunta de $1 milhão. Obstetriz é médico? É obstetra? Tem como eu ser obstetra fazendo faculdade de obstetrícia? Tem. Só que você vai ter que fazer medicina depois e residência em obstetrícia. Direto, não tem como. Não dá. Obstetrizes não são médicos, não fazemos parte da equipe de medicina, a gente faz parte da equipe de enfermagem, a gente responde pelo Conselho Regional de Enfermagem e a nossa atuação ela é similar aos cuidados de enfermagem, mas a gente tem outra formação diferente dos enfermeiros obstetras, né? Então a gente não faz enfermagem, a gente não é um enfermeiro, a gente é obstetriz. Então não é médico, não é enfermeiro, é obstetriz. É uma graduação que te forma obstetriz. Esse é o profissional que cursa a obstetrícia. Para ser obstetra, você precisa fazer medicina e residência em obstetrícia, ginecologia e obstetrícia, e para ser enfermeira obstetra, você precisa fazer enfermagem e residência em ginecologia e obstetrícia. E qual a diferença entre enfermeira obstetra e obstetriz? É a formação, gente. É a formação. Enfermeiro obstetra é formado em enfermagem e obstetriz é formado em obstetrícia. Essa aqui também, nossa, como chove, né? Quais são os pré-requisitos para eu cursar obstetrícia? Tem pré-requisito? Não tem pré-requisito além, né, do básico para cursar qualquer faculdade, que é ensino médio completo e título de eleitor. Só isso. Se você não tiver título de eleitor, ainda você consegue cursar, contanto que se apresente depois. Mas assim, no ato da matrícula, você precisa ter sem falta o seu histórico escolar do ensino médio e o certificado de conclusão. Na verdade, eu acho que até o histórico conta como certificado de conclusão. É o único pré-requisito. Não precisa ter cursado enfermagem, não precisa ter cursado medicina, não é pós-graduação, gente. Esse curso de obstetrícia na USP, ele é de obstetrícia. Ele não é pós, ele não é residência, ele é um curso de graduação, como qualquer outro curso. Tanto que o método de ingresso é o mesmo, não tem pré-requisito além dos que são exigidos por qualquer universidade, isso pública ou particular. Então, são só esses pré-requisitos. E por último, sobre a atuação ainda, é o pré-natal. Vocês perguntaram muito sobre o pré-natal. Obstetrizes podem fazer o pré-natal? Podemos. Obstetrizes podem acompanhar o pré-natal. Recentemente, se eu não me engano, foi aprovada uma lei, uma exigência, que os convênios médicos adotem também consultas, além das consultas de pré-natal com obstetra, consultas de pré-natal com enfermeiras obstetras ou obstetrizes. Então, sim, a gente pode acompanhar, a gente pode, claro, na função de obstetriz, a gente não substitui o obstetra, nenhum profissional vai substituir o outro, nunca, tá?
Então a gente pode acompanhar os sinais vitais, a vitalidade fetal, os sinais vitais maternos, podemos prescrever vitaminas e pedir exames. Então a gente tem autonomia para acompanhar o pré-natal dentro do nosso código de ética de obstetrícia, que é o mesmo código de ética da enfermagem obstetrícia. Se eu respondi alguma dúvida sua, não esquece de clicar em gostei. Se eu não respondi, clique em gostei também e comenta a sua dúvida aqui embaixo. E se você quer continuar acompanhando o curso de obstetrícia, quer saber mais, quer saber como que é a faculdade, as matérias, como que é o horário, como que é ser estudante de obstetrícia, me segue aqui. Me segue não, né? Se inscreve no canal que eu vou trazer mais conteúdos de obstetrícia. Um beijo e até a próxima!